Mas é interessante a colocação do senhor. Mas a gente vê um grande movimento no Brasil, acredito que só no Brasil, não sei outros países, dos famosos desigrejados, né? Que antigamente era desviados, né? Então acharam uma nomenclatura melhor para explicar isso. Mas o senhor acha que existe o desigrejado mesmo, ou é o mesmo, digamos, desviado lá atrás? Como que o senhor acha que é isso aí? Eu acredito que, assim, o desigrejado veio para ficar. Eu tenho amigos, inclusive, que levantam essa bandeira, que não precisa de igreja, que não precisa de pastor. Eu sirvo a Deus em casa. Mas se você pega um, uma fogueira, você vai ali, você tira uma brasa lá de dentro, ela continua ardendo, continua vermelha, continua quente. Mas por quanto tempo? Por quanto tempo? Então, daqui a pouquinho, Pouco tempo. vai perder o calor, vai apagar, né, vai fumegar, e Deus não perdeu o controle, Ele está vendo tudo isso acontecer, acaba havendo uma separação mesmo de quem é quem, mas daqui a pouquinho as coisas se ajustam, porque precisa. A Bíblia diz no Salmo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É motivo de alegria ir para a casa de Deus. Né? Principalmente quando esse salmo foi escrito, que quando eles diziam assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, não tinha igreja em cada esquina, como a gente sabe. Né? O templo estava em Jerusalém e as pessoas, às vezes, viajavam semanas para poder chegar ali. E muitas vezes ele encontrava no caminho, chegando lá, parentes que não via há muito tempo, pelo menos há um ano. Né? Porque uma vez por ano tinha que ir, outros não podiam ir, não tinham condições financeiras, demorava-se 3, 5, 10 anos para ir, e ali encontrava as pessoas, e não só alegria por estar no templo, por adorar a Deus, fazer suas ofertas, mas também por encontrar outras pessoas indo para lá com o mesmo propósito, pessoas da família, aí colocava toda a conversa em dia, se abraçavam. Isso, é viver em família, viver em comunidade. Igreja é isso. O autor aos Hebreus diz assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Tem uma tradução diferente que diz assim, mas o significado é o mesmo. Não deixando de congregar, como é costume de alguns. Não importa se é uma igreja nos lares, porque tem muita igreja hoje que é em células e está nos lares, ou no templo em si, mas não podemos deixar de congregar, que ali somos perdoados e perdoamos, ali aprendemos e ensinamos, ali exercemos os nossos dons, ali aprendemos a orar, crescemos. Então, a igreja em si é importantíssima. Né? Não vai acabar esse movimento dos desigrejados, tende a crescer, né? Mas para que uma pessoa seja espiritualmente saudável, é fundamental que ela esteja em comunidade. Principalmente porque Deus quer usar os líderes para nos abençoar. E quando nós não honramos aquela pessoa, falamos até com desdém daquele chamado, daquela pessoa, das características dela, há um bloqueio. Tudo que Deus queria fazer na nossa vida através dela, nós não recebemos, porque deixamos de honrar, criamos um bloqueio, e o que Deus tinha para fazer em nossa vida através daquela pessoa, ele acaba não fazendo. É Não sério. fazendo. Outra pergunta é o seguinte: na visão do senhor, o que a igreja brasileira precisa fazer para alcançar os perdidos, os desviados que sejam? Pastorzão, a igreja já está fazendo. Eu não sei a visão que o senhor tem, os nossos amigos que estão nos acompanhando agora têm da igreja em si, mas eu não vejo uma igreja desviada, eu não vejo uma igreja fria, eu não vejo uma igreja mundana, eu não vejo uma igreja materialista, eu vejo uma igreja que se sacrifica, eu vejo uma igreja que ora, eu vejo uma igreja que se diferencia
no caráter, na santidade, na generosidade. Eu vejo uma igreja que está ocupando o seu lugar e ganhando os perdidos. Como eu disse, cada igreja, naquele chamado que Deus tem para elas, né? Perfeito. Lá dentro da feitiçaria, tira a pessoa de lá, tira a pessoa das drogas, cura mesmo os enfermos, expulsa os demônios. A outra é mais através do ensinamento, né? A outra é através de um jantar muito chique, para negócios, e ali o evangelho é pregado, ali alguém se levanta para testemunhar. Não importa o método, o importante é que o amor tem alcançado as pessoas. E para quem nos assiste, se eu puder dar um conselho, seria o seguinte: tenha muita compaixão em tudo que você for fazer em prol das pessoas. Tenha muito, porque todo dom que Deus nos deu não é para nós. O dom não é para nós, para ser exercido em prol de alguém. Então, tenha compaixão. O que eu falo com isso? O que eu quero dizer com isso? Um pastor, por exemplo, sei que tem muitos pastores nos acompanhando. Você vai fazer uma reunião, pode ser a última reunião da vida de alguém. Então, faça o seu melhor. Quando eu falo o seu melhor, não é o seu. Mas você, naquilo que depende de você, faça o seu melhor para que Deus te use, para que ali, aquela pessoa que está doente seja curada. Você tem o dom. Jesus falou comigo e com você, nós que cremos. Ele falou, vocês vão, em meu nome, crendo, vocês vão curar os enfermos, expulsar os demônios, falar novas línguas, vocês vão salvar as pessoas, discipulá-las, batizá-las. Então, se precisar, faz um batismo na hora, faz o apelo, cura aquelas pessoas, usa tudo que Deus tem te dado e abençoa a vida daquelas pessoas. Eu observo nos evangelhos, Jesus estava cansado, Jesus estava com fome, e quando ele olhava alguém sofrendo, alguém perdido, uma ovelha sem pastor, ele se compadecia, ele se movia de íntima compaixão, a Bíblia diz. Então, ele curava, ele libertava, ele pregava, ele trazia o reino de Deus na vida daquela pessoa. Então, não faça as coisas no automático, não faça... tem pregador quando sobe do púlpito, ele não precisa aprender nada, ele é o maioral, ele é o cara, é top, ninguém precisa ensinar ela a fazer, ele faz perfeitamente bem, mas assim, tira do automático e deixa Deus se mover, deixa Deus agir, pergunta até para Deus, antes de cada reunião, Senhor, o que o Senhor quer fazer nessa reunião? Quem é que vai estar aqui? O que a pessoa precisa ver a respeito do Senhor? E deixa Deus agir, operar, e que seja um verdadeiro céu na terra, que haja uma atmosfera de milagre, atmosfera do céu naquele culto, naquela reunião, seja em casa, seja na igreja, seja onde for. Deixa eu ativar meu microfone aqui. Olha, tem algumas perguntas para ti aqui, mas eu vou deixar para daqui a pouco para fazer as perguntas. Aliás, várias perguntas. É o Mike Fernando acho que ele é de Gaspar, Santa Catarina. Ele é pastor, né? Ele fez várias perguntas aqui, e daqui a pouquinho eu vou passar para o senhor. O pastor também Altevir Gonçalves Padilha nos desejou boa noite, né? Também está acompanhando a gente. Pastor Mike, daqui a pouquinho eu faço a pergunta aqui para o pastor Ricardo Santos. Tenho certeza que ele vai responder, até porque ele já tem uma longa caminhada, vai responder, tem uma longa caminhada com Cristo aí, 30 anos de ministério, né, pastor? Não, 30 anos só na graça, não é isso? Só na graça. Eu saí de lá há 8 anos, então já são 38. 38 anos, então, olha. Quase a minha idade, viu? Quase a minha idade aí. Então, muito bom, ele vai responder sim. Obrigado pela pergunta, pastor Mike aí, de Gaspar, Santa Catarina, maravilha. Gente, a minha esposa também está dando aqui, que benção, né? Tá ótimo. O povo está gostando, hein, pastor? Eu acho que a gente vai ter que fazer novamente aí, viu? Estão gostando. Que maravilha. Uma pergunta para o senhor.
que eu quero te fazer. Deixa eu pegar meu roteirozinho aqui para a gente fugir muito do nosso tema de hoje. Bom, o senhor já respondeu, mas eu vou reiterar novamente aqui, dizer assim, olha, o que o senhor acha do povo evangélico do Brasil? Tem crescido em termos espirituais? O senhor acha que tem havido um retrocesso? Embora o senhor falou que as igrejas... falou positivamente das igrejas do nosso Brasil, né? Não, eu estou muito feliz. Tem, inclusive, a minha pós-graduação em teologia, o tema foi esse, a qualidade da quantidade. Então, eu discuti esse tema, qual a qualidade dessa quantidade de crentes no Brasil, que tem crescido a cada dia. Então, é claro que você vê muita gente superficial, é claro que você vê muita gente que desvia, é claro que você vê muitas coisas acontecendo, mas olha que coisa linda. A igreja, apesar dos seus percalços, está aí há 2000 anos, sobrevivendo, e crescendo, e testemunhando. Né? De repente, se a gente só está vendo coisa errada, a gente precisa sair daquele ambiente que a gente está, porque não é possível. Isso é verdade. Tem 7.000 que não se dobraram, desde aquela época. Tinha 7.000 lá que não se dobravam. Eu tenho visto pastores dedicando a sua vida a pregar o evangelho, a ganhar almas, a fazer a obra. Crentes que buscam. Eu tive um testemunho muito bonito. Eu era pastor numa determinada região do país, e um certo dia, quando acabou o culto, tinha lá uma família que ia todos os cultos, ia na quarta, na sexta e no domingo. E aí, eles normalmente iam caminhando, né? E teve um dia que eu falei assim, acabou o culto, eu falei, quero conversar um pouquinho com vocês, eu posso levá-los em casa? Pode, vamos lá, pastor. Entrar no carro, naquela época não estava bem, era um carro popular, bem simples, né? Apesar da igreja ser bem grande, mas eu, graças a Deus, vivia do meu salário. e aí eu falei, vamos lá. Aí, vocês vão me guiando, era a mãe e os 3 filhos. Vocês vão me guiando, tá? Os 3 filhos grandes já. Até tocava na igreja. Vocês vão me guiando. Tá, entra aqui nessa rua. Aí eu fui. Falei, tá chegando? Quase. E fui. Eu falei, não é possível. Peraí, vocês moram longe assim? Pastor, continua. Olha, a gente andou muito, de carro, muito. Quando chegou na casa deles, eu estava chorando. Falei assim, meu Deus, eu não mereço estar naquele púlpito. Eu não mereço estar naquele púlpito pregando para esse tipo de gente aqui que ama o Senhor a esse ponto de ir para a igreja 3 vezes na semana, a pé, nessa distância. Eu não mereço. Eu tive uma grande lição ali, que eu estava fazendo muito pouco. E assim, eles não são um caso isolado. Tem muita gente que tem servido a Deus, que tem falado de Jesus para outras pessoas, que tem dado testemunho, que tem sacrificado, que tem demonstrado realmente seu amor por Cristo, que é convertido de verdade. Né? E, obviamente, a gente precisa orar muito, em vez de criticar, orar muito pelas lideranças, né, para que Deus acrescente aquilo que falta. Né? De repente, falta mais ensinamento. As pessoas, por exemplo, costumam falar muito da Universal. Sim, eu tenho uma lista aqui, posso fazer agora uma lista de 100 itens que eu sou contra o que eles fazem. Eu conheço os bastidores. Mas, assim, eu não posso abrir minha boca para falar, sabe por quê? Porque eu não faço nem 0,0001 do que eles fazem. Não faço. Tudo bem. Chega um ponto que a pessoa sai dali e vai para uma outra igreja, para ter um alimento mais sólido, de repente para servir a Deus, seja para o que for. Mas em relação à cura, à libertação, a tirar a pessoa da feitiçaria, a curar a pessoa,
Veja bem, não estou defendendo, estou mostrando uma característica, eu não sou de lá, estou mostrando uma característica. Então, o trabalho que eles fazem, aí você fala assim, como que Deus permite? Porque eles, líderes da Universal, são servos de Deus, não são meus servos. Então, eles têm que fazer o que Deus os manda fazer. Erros e desvios, eles vão prestar conta a Deus. Mas que eles estão fazendo a obra, estão. Há igrejas tradicionais, né, presbiteriana, batista, congregacional e algumas outras, que eles chegam a dizer que essa questão de falar em línguas, de milagres, de cura, passou esse período. E quando Deus fala disso hoje, é para a gente entender figurativamente. Eu penso diferente, penso totalmente oposto. Eu creio em milagres e creio que tudo isso é para hoje. Mas eu vou ser contra eles. Olha a quantidade de pessoa que está lá, que conheceu a Jesus lá, que os filhos estão lá. Os filhos não estão na bebida, nas drogas, na prostituição, estão ali servindo a Deus, conhecem a Deus. Claro, o ideal seria um evangelho completo, né, na vida das pessoas. Mas se não é, por conta disso, eu vou condenar, eu vou criticar, eu vou ser contra. Ao contrário, eu oro para que Deus opere, para que Deus abençoe. É a multiforme graça de Deus. Ele faz do jeito que quer, como ele quer, e não fica dentro da nossa caixinha. Então, estou muito satisfeito com as igrejas, com os ministérios, e muito feliz com a igreja, como ela tem sido. Boa colocação. Geralmente as pessoas vêm até mim e falam assim, falam do Valdomiro Santiago. Bom, eu não frequento a igreja dele, não sou adepto a ele, mas uma coisa que eu falo, a gente tem que respeitar, né? Aí pergunta, o que o senhor acha? Eu falei, bom, depois que tiver uma igreja com 100 mil membros, né, igual ele, quem sabe eu vou falar alguma coisa. Né? Quem sabe eu vou falar alguma coisa dele. E mesmo assim, eu não tenho esse direito, né, de julgar o trabalho que ele faz. Deus não me colocou, não nos colocou como juiz, e às vezes nós julgamos muito as pessoas e esquecemos de julgar a nós mesmos, né? Aquilo que Paulo disse. Mas eu respeito o trabalho deles, né? Eu vou perguntar já, aproveitando já para responder a pergunta do Mike,